Hello, good morning, quinto ano. Bom, hoje nós vamos começar com história, né? História, contar fatos passados, né? E hoje a gente vai começar com o Egito Antigo. Muito se admira do Egito, né? Muitos têm histórias, né, do Egito, de como é que era. Tem muitos filmes, né, que contam ali partes da história egípcia. Por exemplo, um filme muito conhecido e muito assistido é A Múmia, né, em que os arqueólogos vão lá para as tumbas de Faraó buscar ouro, né, e acabam descobrindo múmias ali, e ali há todo um enredo em volta daquelas descobertas arqueológicas. Então, hoje a gente vai dar um pouquinho sobre o Egito, tá? A história do Egito, ela foi trazida pelo para o conhecimento do ser humano por meio justamente das descobertas arqueológicas, né? Então, se soube como é que era no Egito, como é que funcionava, por que se fixaram em um lugar apenas, justamente por causa dessas descobertas feitas pelos arqueólogos, né? Então, as primeiras cidades egípcias foram feitas ali perto de rios, por exemplo, Rio Nilo, né? No Nilo ali foi onde se recebeu uma das maiores construções. Por quê? Porque o Rio Nilo era um rio que dava bastante água e eles precisavam dessa água para a agricultura, para cuidar de animais, né? Então ficava mais fácil. Por quê? Gente, essa região é uma região muito seca, uma região árida, inclusive é conhecida como deserto. Então, fixar as cidades ali também era para a sobrevivência da comunidade. E, Irma, lembrando também, voltando lá na agricultura, eu imagino que aquilo era favorável para o plantio deles também, né? Sim, imagine eles fixarem uma cidade no meio do deserto, sem rio, sem água, sem possibilidade. Como é que eles iam comer? Como é que eles iam tratar dos animais? Então, era o certo realmente era se fixar as cidades ali próximo dos rios, né? E foi o que fizeram. Com a fixação ali perto dos rios, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a plantar, né? Então, eles começaram a ali fixar locais de moradia, deixaram de ser nômades, né? Passaram perdão, os nômades não, eles passaram a deixar de ser sedentários, né? Que era a mudança de lugares, né? Estou falando ao contrário, de novo. Vou voltar lá novamente na informação. Eles deixaram de ser nômades para ser sedentários. Então, eles eram nômades mudando de um lugar para o outro. Agora tá certo. Eles eram nômades mudando de um lugar para o outro, tá? Então, eles pararam de mudar, né? Porque eles buscavam ali em locais alimentos, mudavam para outro lugar. E passou a ser sedentários. Por quê? Porque eles descobriram que por meio dos rios eles podiam plantar e cuidar dos animais ali naquelas regiões. Então ficava mais fácil. Então, com o crescimento da população, eles começaram a construir vilas, povoados, cidades, né? E aí começaram a usar a agricultura para poder cuidar dessas comunidades. Aí nós estamos vendo os exemplos de algumas agriculturas antigas, né? Eram feitos bem arcaico mesmo, com materiais daquela época. Eu imagino a inteligência, porque naquela época, por eles serem nômades, né, viviam num lugar, ali não tinha como, ia para outro, né? E a partir dali, um tempo depois, eles partiram a ser sedentários, por quê? Por conta da agricultura, que eles descobriram que podia fazer o plantio das coisas, né? Então, assim, eu acho essa história muito interessante. E isso também influenciou hoje na nossa cultura, na cultura brasileira, porque hoje, por que podemos ter moradias fixas? Porque podemos ter acesso a alimentos sem precisar estar mudando de local, né? E, como eu falei para vocês, as descobertas elas são feitas sempre por estudos arqueológicos, tá? Então, os arqueólogos têm um papel fundamental na descoberta da história. Então, eles descobriram aí as primeiras cidades, né? A beira, olha para vocês verem como é que era construída a beira de grandes rios, né? Por quê? Porque era mais fértil, era mais fácil para fazer a agricultura, né? Para plantar, para colher. Inclusive, o arroz ele era plantado dentro do rio mesmo, eles faziam aragos dentro do rio e plantavam, e cuidavam dos animais, né? Que é a alimentação. E nessas construções egípcias, existia ali grandes patrimônios, que eram o quê?
eram aquelas pirâmides, né? Inclusive uma delas é a Gizé, né? Que é umas pirâmides. Para que serviam essas pirâmides? Essas pirâmides serviam como túmulos para faraós, tá? Então o faraó morria, colocava lá naquele túmulo. Por quê? Acreditava-se que o faraó deveria ser enterrado com comida, com os seus utensílios, como roupa, ouro, prata. Inclusive, dos motivos dos arqueólogos buscarem essas tumbas, porque tem muito ouro, muita prata, tem muito diamante. Por quê? Porque os egípcios, os faraós eram enterrados assim, por se acreditavam que após a morte, eles sobreviveriam e usariam aqueles mantimentos que foi deixado com eles, né? Então, temos aí, vamos ver a imagem, né, desse local, que está também próximo ao Rio Nilo, como eu já tinha comentado, né? Olha para vocês verem a pirâmide aí, né? Então, onde ficavam as tumbas de Faraó. Construída há mais de 4.000 anos. Antes de Cristo, isso. Viu, gente? Foi antes de Cristo nascer que elas foram construídas. Olha para vocês verem a inteligência do homem naquela época. Se vocês assistirem, eu estava assistindo esses dias um filme bem antigo, e era bem interessante como eles faziam o carregamento dessas pedras, né? Então, eles colocavam vários paus, vários toras, e colocavam as pedras e empurrando. Pegava o último pau, punha na frente e empurrando até chegar no local. Chegava lá, eles faziam o puxamento de guincho até chegar no alto. E ali eles colavam com barro, né? Então, faziam grandes construções. Lembrando também sobre esse panorama, o Elma, ele era a terceira maior cidade do Egito, né? E era localizada ali no ocidental do Rio Nilo. Isso. Gente, nós vamos realizar agora as atividades da página 370, exercício A, B e C, tá bom? Letra A. Você sabe o que são essas construções? Aí você vai dizer que construções são essas, né? Ele está perguntando com relação lá àquela construção, a última construção que eu mostrei. Lembra do nome? Como é que chama essa construção? Qual é o nome que se dá a essas construções? B. Em que país e continente estão essas construções? Então, qual é o país e qual é o continente? Se vocês retornarem lá na página 309, vai ter um mapa, tá bom? Usem o mapa para se localizar. Qual é o país e qual é o continente em que se encontra. Se possível, use também o mapa geográfico de vocês. Vai lá em geografia, use o mapa mundi. Aí na letra C está perguntando, você imagina para que serviam? Então, ali está perguntando para vocês das construções, né? Lembra que eu comentei anteriormente para que servia as pirâmides, né? Se você também pode pesquisar, tá? Vai lá no Google, pesquisa para que serviam as pirâmides. Mas você foi em cima, eu já tinha falado mesmo, né? Não comentei antes, mas era para aquilo lá mesmo. Era a principal função. Mas para você ter mais conhecimento, vai lá, busca, porque na verdade não está no livro de vocês, então essa pergunta é realmente uma pergunta de pesquisa, tá? Apesar de eu já ter comentado, mas pesquisem mais a fundo, podem pesquisar mais a fundo o conteúdo no Google. Okay? E a letra C é sobre as construções, tá? As 3 perguntas relacionadas às construções que a gente falou. Bom, continuando aqui, nós vamos fazer uma revisão agora do conteúdo de português para avaliação de segunda-feira, tá bom? Nós vamos fazer uma revisão do conteúdo, vamos explicar novamente. Se tiver dúvida, nos procure, tá? E no final vai ter as páginas para vocês estudarem, tá bom? Então, o primeiro conteúdo a cair na avaliação é sobre dígrafo. Nós percebemos muito que vocês têm dificuldade na questão de dígrafo e fonemas. Então, quando vocês forem fazer a avaliação, presta bastante atenção. Não façam uma avaliação com pressa, tá bom? Então, lembra, olha, dígrafo é o encontro de 2 consoantes, tá? É o encontro de 2 consoantes, tá? Com o mesmo som, que tenha um fonema. Lembra? 2 letras com apenas um fonema, é dígrafo, tá bom? Por quê? Porque o fonema, é o som da letra, cada letra tem um som. Por exemplo, o SS, quando está entre 2 vogais, ele tem som de um S. Então, é um fonema. Então, todos eles, meus amores, estão correlacionados.
Então, observou o que eu acabei de explicar? Olha, o dígrafo é o encontro de duas consoantes com apenas um fonema. Vou falar em outras palavras, dígrafo é o encontro de duas consoantes com apenas um som. Mas eu posso me ater no dígrafo somente o encontro de duas consoantes? Não. Pode ser encontro de consoante e vogal, tá? Encontro de consoante e vogal que tem apenas um único som. Olha o exemplo aí de carro. Carro, o som, os dois R's têm o mesmo som. Tem o som, qual o som? De Rô. Então, tem o som de R e o som de O. Então, tem dois fonemas. E o R é um dígrafo. Porque é um encontro de duas consoantes com apenas um som. Olha a palavra águia. Águia, o U, o G e o U tem apenas um som. É duas letras, um som. Então, é dígrafo. Tá? Por quê? Porque os dois, o U e o I é apenas um fonema. Tá bom? Olha os principais dígrafos. Vamos ver lá? CH, LH, NH, GU, QU, RR, SS, SC, SC cedilha, tá? Da palavra crescer, por exemplo, e o XC, por exemplo, da palavra exceção. Só lembrando que, olhando esses principais dígrafos, também você pode usar no fonema. Porque, por exemplo, se alguma questão cair lá sobre o fonema, você vai saber que se esses são os principais dígrafos e ele só tem somente um som, então, ou seja, onde ele estiver lá, vai ser somente um fonema. Então, além dele ser dígrafo, esses encontros serem dígrafos, também são um fonema. São duas letras, apenas um fonema. Tá? Revisando os encontros consonantais. Lembrando, o encontro consonantal de encontro de consoantes. Tá? Então, encontro de consoantes tirou as vogais, o resto é consoante. Olha o exemplo: prato, PR, TR, DV, o RT, o PS, tá? São encontros consonantais, são encontros de duas consoantes. Diferente do encontro vocálico, que é o encontro de duas vogais, né? Lembra da musiquinha, né? Lá fala que o hiato, o ditongo e são o ditongo e o hiato. Ditongo e o tritongo é junto e o hiato é separado. Eu acabei enrolando aqui. Então, lembrou dessa frase, ó? Ditongo e tritongo é junto e o hiato é separado. Então, lembra, tá? Que o hiato, ele separa, tá? O hiato sempre separa e o ditongo é junto. O hiato e o ditongo é a mesma regra, encontro de duas vogais. Só que um separa e o outro não. E o tritongo é o encontro de três, que não se separam. Lembrando, para fazer essa classificação, tem que separar as sílabas. Você só vai saber a classificação correta separando as sílabas. Bom, agora lembra que a gente falou lá dos dígrafos? Tá correlacionado com os fonemas, tá? Fonema é o som da letra. Cada letra tem um som, né? Então, aí, por exemplo, na palavra janela, eu uso o som do J, do A, do N, do E, do L e do A. Então, eu tenho 6 letras e 6 fonemas, né? Então, tenho 6 sons. Já na palavra missa, eu tenho o som do M, o som do I. O som do S, eu uso um som só. Os dois S ficam um som só. Então, duas letras e apenas um fonema. E o A? Então, eu tenho 5 letras e apenas 4 fonemas. Por quê? Porque o SS é apenas um som. Então, lembra, letra é letra, fonema é som. Tá bom? É o som que sai de cada letrinha ali. RR, CH, LH, é apenas um som. Tá bom? E para vocês, para avaliação de vocês, tá? Vocês vão estudar o contexto desses conteúdos. A tia vai postar agora a página, tá bom? Dos conteúdos. Esses aí, ó. O que é para estudar? Página 10, fonema. Página 12, encontro vocálico, ditongo, tritongo e hiato, tá? Que é a classificação. Página 13 e 14, encontro consonantal e dígrafo. Então, esse é o conteúdo que vocês vão estudar. Esses conteúdos que a tia Shirley falou estão nessas páginas, tá bom? Então,
finalizamos aqui. Esperamos que vocês tenham um bom estudo. Aproveitem bastante, tirem suas dúvidas, tá? Estou aqui na escola no período da tarde, assistam a aula, tirem suas dúvidas, ok? Lembrando que nossa avaliação de português é na segunda-feira. Beijinho, tchau, tchau.